Bom, gente, já conversei com vários, mas boa noite. Para quem não me conhece, eu já vim aqui conversar, mas meu nome é Alessandra. Eu passei no último concurso, como também já contei para alguns, saiu hoje a nomeação. Estamos felizes da vida. Eu não sou professora de carreira, topei aqui esse desafio. Espero cumpri-lo a contento. Mas como eu estava com medo de não ser clara o suficiente, ou de me enrolar, ou de esquecer alguma coisa, eu fiz esse material que já enviaram para vocês, que inclusive alguns já estragaram a surpresa e leram. Aí não vai ter novidade nenhuma na minha aula. Esse material, ele foi baseado no livro do Nelson Rosenwald e do Cristiano Chaves, que eu particularmente gosto muito. Depois, para não ter perigo, eu peguei a Maria Berenice Dias e saí também caçando o que faltava. Mas o que, para mim, aqui tem de bastante conteúdo diferenciado do que eu não achei nos livros, são todas as jurisprudências, desde quando eu comecei a estudar até ontem, porque eu entrei em Zero Direito, e puxei tudo que tinha de jurisprudência na parte de alimentos. Não sei se eu falei, a gente vai falar aqui de alimentos. Se vocês quiserem, eu posso até depois falar mais devagar, porque eu me esqueci, quando eu estava formulando, de colocar as teses da Defensoria Pública daqui de São Paulo. A Defensoria Pública, ela tem um rol de teses próprias, que são, né, vocês vão ver institucional como elas são formuladas, e várias são atinentes aos alimentos. Como eu esqueci, eu coloquei aqui, vou passar para vocês, e aí, como não está no material, eu posso até editar, ou depois eu acrescento e envio para vocês. Se tiver algum erro, vocês encontrarem alguma inconsistência, tiver alguma dúvida, esse é o meu e-mail, meu e-mail pessoal, podem mandar. Tá bastante corrido agora, que eu tô em vários lugares fazendo mil coisas, mas assim, tenha um pouquinho de paciência, eu respondo. Só coloca que é do curso popular, que depois que eu respondo para vocês tranquilamente. E eu vou voltar aqui também, a gente pode conversar. Bom, por que eu escolhi alimentos? Apesar de alguns falarem assim, que não é legal, pra mim é a melhor matéria. Porque eu trabalhei com isso, gente, eu trabalhei isso como a minha vida. Então, assim, eu era do departamento jurídico 11 de agosto, entrei lá como estagiária, fiquei como advogada colaboradora, que faz audiências, e depois como advogada orientadora, que é quem corrige as peças e assina. Então, a minha vida inteira tinha muito direito de família, e lá tem muito alimentos, em todos os gêneros. Alimentos para fazer audiência de conciliação, ir lá e fixar, execução, exoneração, revisional, tudo que vocês quiserem. E alimentos é uma matéria que vocês, quem trabalha, sabe, e quando vocês vierem a trabalhar como defensores, vocês vão perceber, ela muda muito no caso concreto, na aplicação prática. Então, até eu vou pedir para que vocês tenham uma paciência no estudar alimentos depois, porque eu posso falar aqui uma coisa para vocês e vocês vão ver uma jurisprudência que vai contradizer às vezes o que eu falei na teoria. Mas por quê? Porque na prática, um detalhe específico pode mudar o entendimento do tribunal. Então, eu acho que na prática, depois do direito penal, é aquilo que o conteúdo concreto fático da situação é o que mais modifica a decisão judicial. Então, pode parecer, inclusive no decorrer da aula, e aqui, pelo menos eu vou conseguir me explicar, que há uma contradição entre a teoria dos alimentos e a prática e a jurisprudência. Bom, coloquei para vocês, alimentos vocês vão ter o essencial, o básico no Código Civil. Com o novo, que já não é mais tão novo, o CPC, veio a execução de alimentos agora tratado de uma forma bem melhor do que no antigo CPC. Temos a Lei 5.478, que não foi revogada pelo CPC, mas vários artigos dela foram, a gente vai conversar depois. E a Lei 11.804, que é a Lei de Alimentos Gravídicos, que a gente também vai cuidar aqui. Além de um artigo específico do Estatuto do Idoso, que eu vou tratar aqui por falar de alimentos especificamente, então não vou deixar para a aula de Estatuto de Idoso. Quando vocês olham, a Lei de Alimentos, ela é de 68, é uma lei antiga,
bem antiga. A Lei de Alimentos Gravídicos de 2008. Então, a gente pode ver nesse período como evoluiu o entendimento do legislador e a evolução da própria sociedade. Porque o direito de família, ele vai evoluindo conforme a sociedade vai evoluindo. Ao contrário de outros ramos do direito que eu acredito que eles mudam menos com o decorrer do tempo, o direito de família, ele precisa ir se moldando com a situação fática. Um exemplo é a união estável, é o próprio divórcio. Antes do divórcio, não lembro de quando é a lei, eu acho que é da década de 70, não se falava nem divórcio, era desquite. Então, vai evoluindo. Por quê? Porque é isso que acontece, gente. As pessoas moram juntas, as pessoas se separam e o direito tem que acompanhar. Inclusive, é aí que nasce a questão dos alimentos. No direito de família, antigamente, até a década de 60, a doutrina fala, mas acho que a gente pode ir até um pouquinho adiante, o indivíduo, ele servia à família. Então, ele não era visto na sua essência, na sua dignidade, como meritório, efetivamente, de respeito. Porque ele era integrante daquela família e aquela família era maior que ele. Nisso, por ser também uma sociedade patriarcal, ainda somos, mas eu acho que já fomos muito mais, todos os integrantes eram regidos por aquele pai, ou por aquele, em regra, até a década de 70, por aquele homem que geria aquela família. Foi havendo uma mudança de entendimento de que, na verdade, a família deveria servir ao indivíduo e não o contrário. Que a família existe em razão de seus componentes, porque só assim estaria se valorizando a pessoa humana. Vem então a Constituição de 88, traz firmemente a questão da dignidade, da perspectiva solidária, da justiça social e daí então a ideia de alimentos. A ideia de que a família não é maior do que os indivíduos, mas que sim, os indivíduos ali estão todos numa simbiose para que todos alcancem a plena felicidade, e os alimentos servem justamente para que alguém daquela família, porque a gente fala em alimentos, a gente já pensa no filho, né, na criança, não é só isso que a gente vai ver, pode ser qualquer um dos membros da família, pode ser o pai, pode ser a mãe, como veremos, os avós, qualquer pessoa que integra aquela família pode precisar de alimentos. E os alimentos servem justamente para dar dignidade para aquele indivíduo que sem aquele valor, sem aquele bem, não alcançaria o seu pleno desenvolvimento. Então, eu peguei um conceito para vocês que fala que os alimentos são prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si. São os meios materiais necessários para a existência das pessoas sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual. Tá no material que eu mandei para vocês esse conceito, se não deu para anotar. Mas o que é importante disso? Gente, alimentos vai para muito além da mera alimentação, comida, não é isso. Alimentos é para garantir a totalidade da vida, da sobrevivência, seja de forma física, ou então a comida, o remédio, seja psíquica, então cultura, lazer, seja educacional, então garantir a educação daquele indivíduo, e aí em regra, vou falar em regra porque a gente vai falar depois de quando não é mais criança, mas em regra das crianças e dos adolescentes. Bom, os alimentos, eles são tão intrínsecos, é um bem tão importante que ele é tido como um bem jurídico indisponível. Você não pode abrir mão. Não pode. Ah, eu não quero. Não pode. Sim, você pode não exercer seu direito. Não quer exercer, tudo bem. Mas ele é indisponível. Ele é intrínseco ao ser humano. Tanto é que, não sei, acho que a maioria talvez já tenha esse conhecimento, de que é uma das únicas, ou na verdade é a única exceção, que pode prender, que a prisão por dívida ainda é possível. E
É tão, mas tão importante isso, que é a única prisão por dívida também permitida no direito internacional. O Pacto de São José da Costa Rica, que se vocês não viram em direitos humanos vocês vão ver, ele proíbe a prisão por dívida, mas ele permite quando é alimentos. E a jurisprudência ela é firme neste ponto. Vou depois falar um pouquinho melhor, mas recentemente o STJ virou e falou, olha, não cabe a teoria do adimplemento substancial. O que é a teoria do adimplemento substancial, para quem não sabe? Olha, eu tenho 60 parcelas, eu paguei 58. Então, em vez de a gente quebrar o contrato aqui, você me tirar o bem, vamos falar que eu adimpli e você me cobra de uma outra maneira. Assim, sendo bem simplista, tá, gente? Isso cabe em alimentos? Não cabe. Tá? Por quê? Porque é um bem indisponível, não pode abrir mão e ele é muito importante para que seja feita essa negociação. Em relação à natureza jurídica, há uma divergência, justamente por tudo que eu já coloquei para vocês, ele é tido como um direito de personalidade, mas a parte da doutrina defende que ele tem sim um caráter patrimonial, porque você tem aí uma relação de crédito e débito. Então, vocês vão ter que sempre ter um pouco de, acho que manha, para responder uma prova objetiva, por exemplo. Porque qual que é a natureza jurídica? É de direito de personalidade. Mas você vai ter que ver dentre as outras alternativas se houver algo falando, olha, de direito de personalidade com características de direito patrimonial. Então vocês vão ter que ter essa noção, às vezes, que na prova objetiva pode vir ou não esse complemento. E esse complemento não estaria errado. Vamos passar agora para as características. Eu fiz aqui, gente, um caminho de do que eu vou seguir na aula, para ninguém ficar perdido, porque como eu vou falar muita coisa, para ninguém se perder. Então eu vou falar agora das características do direito a alimentos. Caráter personalíssimo. É o que eu falei. É intrínseco, não admite cessão, ou seja, eu não posso passar, olha, eu não quero, eu vou passar para você. Não pode. Eu não posso também compensar a dívida. Então, eu tenho uma dívida com você por causa de um carro e você me deve alimentos. Vamos fazer um negócio aí, a gente compensa? Também não pode, tá? E aí eu entro num ponto, numa jurisprudência do STJ, que é o que eu falei. Aí vocês vão me escrever e falar assim, pô, mas você não falou que não podia compensar? Então por que tem essa jurisprudência do STJ falando que o pai que pagou o condomínio e o aluguel, ele pode sim compensar? Tem eu sempre que no material eu coloco qual é o informativo, tá? Porque o Dizer o Direito é maravilhoso, gente, usem isso assim, porque ele é muito bom, ele explica super bem. Tá no informativo 624, esse aqui, que o STJ ele diz que, regra geral, a incompensabilidade da dívida alimentar, mas que ela deve ser analisada no caso concreto. Qual que foi esse caso concreto? O pai tinha que pagar R$2.000 de alimentos. Com concordância da representante da criança, ou seja, da mãe, naquele caso, ele pagava, para além daqueles 2.000, o condomínio e o aluguel, que dava cerca de 1.200. Ele teve um problema e não conseguia mais pagar os 2.000 de alimentos. Mas ele continuou pagando o condomínio e o aluguel. E ele justificou e ele comprovou a sua impossibilidade de arcar com todo o valor. E neste caso concreto e específico, o STJ permitiu a compensação daquele que eles chamam de despesas pagas in natura, que é como alguns pais fazem, né? Comprar roupa, comprar remédio diretamente. Ele permitiu a compensação deste pagamento naquela dívida alimentar que não foi paga em dinheiro. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, cada caso é um caso no direito de família. Não vai ter dificilmente vai ter uma regra absoluta que alguma peculiaridade no caso concreto não possa mudar. Então, se vocês virem isso, tem uma exceção, por exemplo, recente na jurisprudência do STJ. Passando para irrenunciabilidade, é o que eu já comentei com vocês, de que é vedado
ao indivíduo renunciar ao direito a alimentos. Abrindo aqui minha intimidade para vocês, eu era muito nova e fui morar com hoje meu atual esposo. Só que ele já tinha passado no concurso. E eu falando, certeza que a mãe dele vai me achar interesseira, né? Porque afinal, né? Aí eu falei, não, então tudo bem. Eu também precisava pro plano de saúde, eu falei, vamos assinar um contrato de união estável. Eu, segundo ano da faculdade, falei, não, coloquei lá, bonito, abro mão, alimentos, tal. Fui lá, assim, ó, tá vendo? Eu não quero nada, eu te amo mesmo. Ele olhou pra mim e sabia que isso aqui não vale pra nada, né? Você pode renunciar, a gente assina, mas assim, não adianta nada. Fato, por quê? Porque eu não posso previamente renunciar ao direito de alimentos. Aí vocês vão falar, mas o ex-marido, ex-mulher, eu vi que renunciou. Então, a partir do momento que quebra o vínculo conjugal, que não há mais aquele vínculo de parentesco, aquele vínculo do direito familiar, aí sim é possível renunciar. Então, tem uma jurisprudência do STJ, mas também tem o enunciado 263 da Jornada de Direito Civil, que diz que é possível, é válido e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio ou da união estável. Portanto, como eu disse, não vale a renúncia anterior, mas ela pode ser posterior. Se no divórcio eu falo, não quero, não preciso, acabou, aí renunciei mesmo. E também é importante dizer, o regime de bens faz diferença? Nenhum. Casei em comunhão total, parcial, separação, seja lá qual foi, obrigatório ou não, tem direito a alimentos. Seria uma cláusula nula em contrato em pacto pré-nupcial? Você abrir mão dos alimentos, você renunciar aos alimentos em pacto pré-nupcial? É melhor eu repetir por causa do som ou dá pra pegar? Dá? Olha, eu diria que é sim nula. Eu fiquei pensando, fiz essa cara porque eu fui pensar se era nula ou anulável. Mas eu entendo que é nula e não anulável. Se ela constar, foi o que eu falei, eu pus lá no meu, e fiz assinar assim, que era uma questão de honra pra mim, sabe? Tipo, falar que eu tava casando mesmo, que eu não queria nada. Mas, casando não, a gente tava indo morar junto. Mas é uma cláusula nula. O pacto antinupcial, porque assim, o contrato de união estável, você registra, você pode registrar até, não precisa ser nem no cartório, você vem aqui no negócio de títulos, registra, que fez exatamente o que eu fiz. Agora, o pacto antinupcial, eu tô pensando, porque ele é feito perante o cartório que você casa, quando você vai fazer os proclamas, tudo. Eu nem sei se o oficial deixaria inserir uma cláusula dessa, porque ele deve saber que é nulo, então que não seria permitido. Eu não sei se você conseguiria nem inserir, mas isso assim, eu precisaria até conversar com alguém que é dono de um cartório para ter essa noção. Em pesquisas que eu fiz, eu vi que você pode inserir tudo que você quiser no pacto, mas juridicamente falando, muitas cláusulas são nulas, por ferir princípios, assim. Porque o próprio cartório não faz esse filtro. Então. Seria uma cláusula nula, então. Bom, falando agora da atualidade. Gente, a atualidade eu vou dividir em duas, porque a doutrina eu vi que se refere à atualidade de duas formas diversas. A atualidade, para alguns doutrinadores, é manter um valor seguro de correção daquele valor dos alimentos. Como é que são fixados os alimentos? Quem falou? Salário mínimo. E aí, mas não está na Constituição que não pode vincular o salário mínimo? Pois é, para alimentos pode, o STF já decidiu, é tranquilo. Mas também pode ser na porcentagem dos rendimentos do alimentante. Quando é salário mínimo, é mais fácil, porque você aumentou o salário mínimo, proporcionalmente aumenta os alimentos, não tem problema. Quando é na porcentagem do quanto ganha, é uma discussão que na prática ela tem relevância, mas que eu acho que para concurso para vocês tem nenhuma. Nunca vi uma questão disso. Porque as pessoas brigam sobre qual o índice de correção. Pois é. Tem IGPM, tem gente, sim. Então,
Mas qual que é a grande discussão? Na prática, dá uma olhada na sentença, se o juiz fixou qual é o índice de correção. Porque assim, senão isso vai dar problema. Agora, qual deve ser o índice? Gente, isso dá um pano pra manga, porque assim, eu já vi que cada estado às vezes adota uma coisa. E isso realmente não é importante para concurso, vai talvez ser na vida prática de vocês quando vocês forem defensores. E aí a gente vê como é que vai, para que lado que a gente está atuando, também isso é importante, né? E essa parte eu não vou entrar, mas é importante vocês saberem que a atualidade é isso, é a fixação de uma correção de valor para que seja sempre atual, seja sempre um valor que, uma vez que existe inflação, que vá garantindo para aquela pessoa que precisa de alimentos que o valor do que ele compra, do que ele necessita, seja abarcado anualmente, ou até mesmo a depender de como foi fixada essa correção, porque a correção não precisa ser anual. O juiz pode fixar uma correção mensal, a depender do caso concreto, obviamente. Em regra não deveria, mas pode ser que no caso concreto seja necessário. E aí, tem uma decisão do STJ bastante interessante, porque no caso, o ex-cônjuge, ele concordou de boa ali em pagar alimentos para sua ex-esposa. Só que não teve, no acordo que eles fizeram, a correção monetária expressa. E aí, sei lá quanto tempo passou, ela virou e falou assim, então, eu tô ganhando R$1.000 faz, sei lá, 10 anos. O caso concreto aqui eu não sei quanto tempo foi, nem qual era o valor. O STJ decidiu que se não houve no acordo o índice de correção, ele não é devido obrigatoriamente. Só que isso, gente, a gente está falando de um acordo. Se for uma obrigação legal, como tem na lei de alimentos uma decisão judicial ou firmado pela defensoria, pelo MP, como a gente vai ver depois, incide obrigatoriamente essa correção, tá? Mas o juiz não previu. Aí a gente vai ter que talvez entrar com uma ação ou na execução, eventualmente discutir, mas é devido. Aí não vai adiantar ter toda uma ação e chegar ao STJ e falar, não deve não, tá bom? Todo mundo, ok? Em relação à atualidade, então, tem essa parte da doutrina que entende que é o critério seguro de correção do valor, e tem uma parte que fala que, na verdade, a atualidade diz respeito ao momento presente de necessidade daquele que pede alimentos. Ou seja, eu vivi minha vida sem pedir alimentos. Eu posso pedir por todos aqueles anos que eu não pedi? Não posso. Por quê? Porque é isso, ele tem que ser atual. A minha necessidade de alimentos tem que ser atual. Eu tô precisando? Eu peço. Eu precisei, mas não pedi? Esquece, tá? Não adianta depois, como eu via isso na prática, né? Algumas mães deixavam, às vezes, por mil motivos, eu não tô, longe de mim aqui julgar, mas por mil motivos elas não pediam. E é óbvio, né? Elas tinham gastos, meses, às vezes até anos de gastos com aquela criança. Aí elas vinham, querendo pedir, só que elas nunca tinham pedido alimentos. É isso, não tem que fazer, porque a necessidade ela tem que ser atual. Se você não pediu quando você precisava, aquilo que você gastou não tem como reaver. Quarta característica, imprescritibilidade. Gente, o direito de pedir alimentos é imprescritível. O que quer dizer isso? Eu posso pedir sempre, tá? Pode pedir, e aí a gente já vai conversar, porque o direito de pedir é imprescritível. Mas, isso, claro, desde que eu comprove a necessidade. Então, tendo um vínculo familiar, e aí a gente vai conversar sobre o que são os vínculos familiares, depois nessa parte aqui, de quem são os sujeitos. Mas tendo um vínculo familiar e havendo a necessidade, não prescreve o direito de pedir. Contudo, a gente tem sim um prazo prescricional quanto à execução dos alimentos. Se a gente já tem uma decisão judicial, tem pretensão executória.
Ou seja, eu tenho um prazo para cobrar aquele valor. O prazo, pelo artigo 206, parágrafo 2º, é de 2 anos. Só que se vocês forem lá, eu não sei se já teve prescrição, é difícil aqui, né, porque eu não sei o que matéria vocês já tiveram. Mas na prescrição, vocês vão ver que não corre prescrição. Oi? Contra a pessoa. Isso, pode falar. Não, gente, eu gosto. Gosto porque parece que vocês estão me ouvindo mesmo. Absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz durante o decurso do poder familiar. Isso, Porque o absolutamente incapaz só não resolve, concorda? Porque senão a gente para no adolescente com 16 anos. Só que quando que o poder familiar é até quando? 18. Então, até os 18 não prescreve. Ok? Isso desde que tenha pedido, gente. Chegou com 17 anos e 11 meses, você quer receber por um mês, você vai ter que pedir. Agora, chegou em 18 anos, não pediu nada, você pode pensar em pedir? Pode, mas aí não mais há uma presunção de necessidade e você vai ter que fazer prova da necessidade. Então, assim, pode pedir. A partir dos 18 anos, então, cessou o poder familiar, começa a correr o prazo de 2 anos. Ah, mas é pro cônjuge ou é um idoso. Cada mês você conta 2 anos para frente. Então, janeiro de 2000... Gente, eu sou péssima em conta, tá? Pode ser que eu erre, mas assim, janeiro de 2020, janeiro de 2022, aí fevereiro de 2020, fevereiro de 2022. Vai prescrevendo essas parcelas. Tudo bem? No caso da esposa, vamos dizer que ali, como a gente estava falando sobre a atualidade e hoje o estar necessitando, ela não, no momento do divórcio ou da dissolução da união estável, ela não tinha essa necessidade. E aí abriu mão, não quero. E daqui a 1 ano ou 2, ela acaba se encontrando num estado de necessidade. Ela pode fazer esse pedido? Não. Olha, eu já tive um caso desse e eu nunca vi jurisprudencialmente, eu estou falando até do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ser deferido. Aí entra o direito de família, que eu falo que ele é peculiar. Você vai falar assim pra mim, nunca? Fala assim, depende, qual situação ela abriu mão? Porque assim, a gente vive, é fato, numa sociedade, como eu disse, ainda patriarcal. Eu não sei em que condições essa mulher abriu mão. Ela estava sob ameaça, assim, é difícil isso. Existia ali um contexto, talvez até de violência doméstica, e para se ver livre daquela situação, ela abriu mão. Então eu acho que nunca vi, mas também o caso que eu presenciei não foi um caso como esse. Na verdade, ela abriu mão e, inclusive, ela tinha como se sustentar. Assim, ela se sustentar no sentido de trabalhar. Podia não ser o suficiente, mas ela conseguia. Agora, vamos pensar numa mulher já mais idosa e que era um contexto de violência doméstica e no desespero ela falou, olha, tá bom, eu abro. E dali uns 6 meses ela... Tá errado se o juiz der? Então, assim, se você me perguntar por uma prova, eu vou falar pra você não. Abrir mão, acabou, porque tem ali o enunciado que eu falei pra vocês, 263 da jornada, é o entendimento do STJ. Se você me perguntar no caso concreto, isso não vai acontecer, pode ser que aconteça, tá? Vai depender muito, infelizmente, do juiz que cair, ou juíza que cair essa ação. Tudo bem? Obrigada. Gente, tem uma... E aí, mais uma vez, vamos lá, jurisprudência do STJ em relação à imprescritibilidade. Em relação à ação de reconhecimento de paternidade. Qual é o caso específico? O João lá entrou com a ação de reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade. Ele conseguiu alimentos ali liminares. Só que ele não executou. E aquilo foi passando. Ele ganhou na sentença de 1º grau, ele ganhou no TJ, eu não sei qual estado foi não, gente, porque chegou isso no STJ, mas chegou no STJ isso aí. E ele ganhou no STJ. Só que nesse passar de tempo, ele já tinha mais de 18 anos. E ele nunca executou. E aí, eu aplico 2 anos?
Entra o STJ e fala não. Quando há a questão de reconhecimento de investigação de paternidade, a prescrição vai se dar a partir do trânsito em julgado daquela decisão que reconheceu a paternidade. Vamos lá. Processualmente, isso está correto? Eu acho que dá pra... Por que eu vou colocar para vocês esse questionamento? Se perguntarem para vocês numa prova, gente, a jurisprudência é essa, acabou. Só que se vocês estiverem numa prova discursiva ou numa prova oral que o examinador quer saber se você pensa que você só não é uma matraca que está ali repetindo, será que isso cabe? Porque o que o STJ falou? Baseado até num trecho de um dos maiores escritores, ele tem um livro desse tamanho só de alimentos, que, gente, eu não sei falar o nome dele, eu vou chutar, tá? Youssef Said Kahali, que ele tem uma bíblia de alimentos. Ele tem a seguinte frase, ele fala assim: tratando-se de ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos, o prazo prescricional das prestações vencidas somente começa a fluir a partir do momento em que, por estar definitivamente firmada a obrigação, o beneficiário podia exigi-la. Mas peraí, ele já não pode exigir? Ele não pode executar? Gente, se foi dada liminar, ele já pode executar. Ele pode, inclusive, ir preso. E os alimentos, eles são o quê? Irrepetíveis, que eu vou explicar pra vocês em seguida. Ou já falei? Não não Eles são irrepetíveis. Pagou, acabou, não tem como pegar de volta. Então, eu entendo essa jurisprudência do STJ porque ela é mais benéfica pro alimentado. Mas se vocês me perguntarem se ela é correta, processualmente falando, eu discordo. Porque não é a coisa julgada dos alimentos que permite a sua cobrança. Na verdade, a decisão judicial dada liminarmente já permite a sua cobrança. Então, portanto, já é prescritível. E isso, vamos lá, se não for um adolescente com menos de 18 anos, tá? Sempre lembrando dessa questão. Neste caso, como foi um processo muito longo, ele já tinha... Eu tô fugindo muito da câmera? Não? Se ele, né, nesse caso foi isso, ele já tinha mais de 18 anos, aí tem que ver a questão da prescrição. Eu critico essa decisão, apesar de entender que ela é, sim, melhor para o alimentado, tá? Bom, então passando justamente para a irrepetibilidade, que para mim embasa o posicionamento que eu coloquei para vocês criticando a decisão da STJ. Eles são irrepetíveis, ou seja, eles não podem ser restituídos. Gente, alimento serve para quê? Não é para sustentar? Não é para manter? Se eu já gastei, se eu já comprei comida, se eu já paguei escola, se eu já comprei remédio, como é que eu devolvo? Aí vocês vão falar assim: ah, mas o juiz fixou e não é... Gente, o Estado, né, nunca vi isso. Mas então, assim, vamos conversar, vamos pensar em uma indenização contra o Estado, se você tá bravo com o juiz. Tá, gente, eu tô jogando isso assim, tá? Isso não é comum, não façam isso. Mas a pessoa que recebeu, ela usou aquele dinheiro para se sustentar, gente. Aquilo não é... A gente não tá brincando de investimento financeiro. Pode falar em bis-in-idem, né? Seria... Bis-in-idem como? Se repetir uma mesma... Mas bis-in-idem você diz de receber duas vezes? Seria essa versão? Na verdade não, na verdade sim, você recebe uma vez só que você já usou e gastou. Eu não sei se eu entendi direito essa pergunta, porque bis-in-idem eu tô bem acostumada no processo penal. Hã? Ele está referindo a pessoa que paga. Você vai pagar outra vez. Porque se eu pagar de novo, eu tô sendo obrigado a pagar de novo. Não, mas por que você estaria sendo obrigado a pagar de novo? Não, então... Não, você não vai ser... Não, você pagou janeiro. Você não vai pagar janeiro de novo. Então posso ser uma técnica de defesa minha. Olha, eu não posso ser cobrado duas vezes por uma... Eu acho que eu tenho um exemplo que vai ilustrar um pouco melhor. Nos casos de investigação de paternidade, que é concedidos alimentos provisórios. Enquanto tem a investigação de paternidade. Se ficar atestado que ele não é o pai, ele não pode pedir que ela devolva os alimentos que ele pagou. Sim. Exato. Sim. Entendeu? Essa irrepetibilidade. Isso. Ele não pode pedir de volta. Não, eu vou até falar em voz alta exatamente isso. Investigação de paternidade.
Deu liminar, porque assim, indícios fortíssimos, a gente vai até falar disso quando chegar em alimentos gravídicos, que é mais, aí é mais questão de indício do que nunca. Indícios fortíssimos, prova, foto, testemunha. Ah, tá bom, antes de fazer o exame de DNA, hoje muito mais fácil, mas já foi assim, terrível conseguir esse exame de DNA. Demorava muito, eu não sei como é que o MESC tá agora, mas assim, antigamente o MESC demorava assim, um ano para marcar o exame de DNA e mais um ano para trazer o resultado. O juiz fixou pensão alimentícia de forma liminar. Pode, vamos lá, ele pagou, o pai pagou. Pai não, né? Aquele eventual pai pagou. Aí chega e fala, não é o pai. O que você faz? Aí, você vai falar assim pra mim, eu posso processar o Estado? Eu não vou nem falar da parte de receber, porque receber por precatório você não vai receber nunca. Agora eu não tenho mais, né? Porque eu saí do departamento jurídico antes de agosto, mas estava há pouco tempo com esse caso e mais de 10 anos e nada de pagar precatório. Mais de 10 anos. Muito. E assim, eu tenho um dó, mas assim, eu não tenho o que fazer. Ela tá lá esperando. Não era um caso assim, era um erro médico, mas era um erro médico do Estado. Será que o erro judicial do Estado eu posso cobrar assim? Eu nunca vi. Não posso te dar um exemplo e falar, olha, eu vi ou eu li uma jurisprudência nesse sentido. Mas eu acho que sim, eu entendo que sim. Você tem tantos erros do Estado que você pode cobrar, por que você não pode cobrar um erro judicial? Agora, existe tá gravando, mas falarei. Existe um corporativismo? Existe. Vai ganhar. Aí são outros 500, tá? Mas nessa questão da irrepetibilidade, e justamente entrando nesse exemplo que ela bem colocou, que a Bruna bem colocou, a jurisprudência tem alterado o entendimento se há, isso é bem jurisprudencial, é bem recente, tá, gente? Se há um enriquecimento sem causa decorrente de má fé. Porque esse caso, por exemplo, da investigação de paternidade, vamos supor que ela acreditava mesmo que era o pai. Ela teve um relacionamento com um cara, sei lá, anos. Ela pode ter eventualmente saído contra, mas ela tinha certeza que ele era o pai, não tinha má fé. Agora, vamos supor que alguém com má fé, ela sabe, mas ela vai lá e entra falando que ele é o pai, como vai provar depois que era má fé dela? Aí, gente, vamos pro direito processual civil, pra briga, pro tapa, pra testemunho, porque assim, provar isso aí, olha, vai ser difícil. Talvez uma testemunha, uma amiga, que ela virou e falou assim, olha, vou lá, vou fazer isso, e a mina gravou. Pode ser, assim, vamos pensar num caso, vamos pensar num negócio circense, assim, nunca vi acontecer, mas também não duvido de nada no direito de família. Talvez aí é possível. Aí o tribunal tem que falar, o tribunal não, o STJ tem aí, ok, falou, olha, houve um enriquecimento sem causa e má fé. Um caso super interessante sobre isso que aconteceu esse tempo atrás, o juiz condenou 2 irmãos gêmeos, né, a pagarem mesmo como são crianças. Porque os gêmeos eram o mesmo. Então, Mas mas é o que eu falo, gente, direito de família, sabe aquele exemplo circense, que você fala assim, não vai acontecer, nunca vai. Em algum lugar vai. Irmãos gêmeos condenados, ambos a pagar alimentos que você não sabe qual dos dois. Ó a situação. Nossa, eu devia ter colocado esse exemplo aqui, não pensei nisso. Bom, vamos lá, o próximo é bem de novela. Mas eu falo, gente, direito de família e direito penal é novela da Globo. Ó, próximo, intransmissibilidade ou transmissibilidade. Vocês vão entender por que eu coloquei entre parênteses, não é ideia minha não, é do próprio Nelson Rosenwald, onde eu peguei. O artigo 1700 do Código Civil, ele fala: a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor. Pelo que eu falei aí, não tem alguma coisa errada com este primeiro? Se é personalíssimo, como é que eu transmito isso? Gente, isso foi uma discussão, uma briga, tipo, a jurisprudência brigando para um lado, a doutrina brigando para o outro, isso aí. E aí, como é que fica? Transmite ou não transmite? Uma doutrina mais clássica falava assim, olha, você transmite, mas só as prestações
vencidas e não pagas, e dentro do limite das forças da herança. Mas a briga continuou, tá? Não resolveu. E tem uma decisão, não é tão recente, do informativo 555, mas que assim, já não é mais desse ranço da doutrina clássica, em que o STJ ele decidiu, vamos por partes, ele decidiu várias coisas, mas a primeira e mais importante, que o que transmite é a obrigação concreta e não o dever jurídico abstrato. O que eu quero dizer com isso? Se eu não pedir os alimentos, vamos supor, um filho para o pai, antes dele morrer, eu posso pedir para o espólio? Não posso. Ah, mas o que eu faço? A criança precisa de alimentos. Aí você vai pedir para os avós, depois a gente vai falar dos sujeitos. Você vai pedir para os irmãos, você vai pedir para que... Aí a gente conversa. Mas se não teve a decisão judicial, o acordo firmado, ainda que não judicialmente, antes da morte, eu não transmito a obrigação abstrata para o espólio. Então, essa regra o STJ concordou, tá tudo certo. Mas aí o STJ ele vai e divide a situação dessa transmissibilidade ou intransmissibilidade em dois eventos distintos. Depende, é filho ou é cônjuge? Aí vem o STJ e fala, olha, se for cônjuge, a obrigação se extingue com o óbito do alimentante e transmite para o espólio só a responsabilidade pelos débitos que não tinham sido quitados. Então, cônjuge já não eram mais casados, vamos supor ainda que fossem, porque você pode pedir alimentos casados e separados de fato, por exemplo, mas eram casados ou já divorciados, ele devia alimentos, morreu. E ele tem lá algum inventário. A realidade da Defensoria Pública não tem nada, tá, gente? Mas vamos supor, a verdade é essa. É muito difícil a gente trabalhar com coisas, com inventários que tenham bens, ou você entra com a execução de alimentos e conseguir executar alguma coisa. Muito difícil. Mas vamos supor que tenha. Aí vai e come aquele pedaço do espólio que o espólio... Vocês já tiveram inventário? Não. Quando o indivíduo falece, a gente fala que forma o espólio. Existe uma ficção jurídica que com a morte, com o óbito, há a transmissão da herança, certo? E aí forma-se o espólio até a abertura do inventário, onde entra o inventariante cuidando daqueles bens deixados pelo decurso, tá? Então seria desse montante aí que sairia para as parcelas dos alimentos. Mas aí vem o STJ e fala, olha, para filho é diferente. Para filho, há a transmissão nos limites da força da herança e até a extinção do inventário. Então, o filho ele tem lá a decisão judicial devendo alimentos. O pai morre. Ele tem direito para o STJ a continuar recebendo esses alimentos? Tem. Segundo o STJ, no limite do que o pai deixou de herança e até finalizar o inventário. Qual foi o raciocínio do STJ? Quando eu finalizo o inventário, você divide o que de direito, e aquele indivíduo que, em tese, tem direito a alimentos, ele, no caso filho, que é esse caso específico que o STJ decidiu foi para um filho, ele vai ter um quinhão da herança. Parece justo, né? Aí, nesse momento, acesso ao alimento, porque ele tem ali... Exato. Agora vamos pensar. E aí tem uma crítica para mim do Cristiano Chaves e do Nelson Rosenval que eu acho fantástico. Ele fala, tá, hoje a gente tem as famílias mosaico, não sei se vocês estiveram nessa parte de direito de família, mas assim, gente, pode ser que aquele pai tinha mais de um filho e que alguns recebiam alimentos e outros não. Todos são herdeiros, todos vão ter uma parte da herança igual. Aqueles lá que não tinham decisão judicial fixando alimentos, fica como? Por que esses daqui vão receber e esses daqui não?
Então, o Nelson Rosenval e o Cristiano Chaves, que foi no livro que eu me baseei, eles falam que não deveria ter essa transmissão alimentar por espólio, porque teria uma violação por via oblíqua do princípio constitucional da igualdade entre filhos, tá? Se vocês fizerem uma prova objetiva, fiquem com o entendimento do STJ. Se vocês fizerem uma prova subjetiva que perguntem para vocês sobre a intransmissibilidade, façam uma crítica. Porque vocês vão ter espaço para falar, olha, o artigo 1700 fala isso. Aliás, é a prova perfeita, assim, a resposta perfeita de prova. O artigo 1700 fala isso, o STJ decidiu aquilo e a doutrina critica aqui. Vocês abarcaram o que todo mundo gosta, que é texto, jurisprudência e doutrina. Tá? Mas sejam espertos. Isso que eu tô colocando para vocês de crítica, vocês não usem numa prova objetiva. Salvo vocês saibam que o examinador de vocês amam o Nelson Rosenval e o Cristiano Chaves. Aí você vai lá e, obviamente... Gente, e é isso, eu juro que eu fiz isso aqui na defensoria. Eu sabia, até a cor da cueca do examinador, sabe? Porque eu tinha desespero, eu queria passar, eu sabia tudo que ele lia, eu sabia tudo que... Então, o Auri, por exemplo, né, que todo defensor ama. Gente, o Auri tem entendimento só dele. E sim, siga esse entendimento na prova da defensoria. Você vai seguir isso numa prova de magistratura MP? Nunca. Então, assim, vocês têm que ter essa malemolência aí pra fazer a prova. Tá dando aí, gente? Tá, eu tô muito rápida, é pra falar mais devagar? Não, tá indo? Eu sou meio acelerada e eu fico com medo de falar muito rápido. Bom, vamos lá. Divisibilidade. Gente, eu tenho problema sério com esse termo. Porque a doutrina fala que por divisibilidade significa que a solidariedade não se presume. Ou seja, se eu tenho mais de um devedor, eu não posso cobrar toda a dívida de um só. Tá. Só que, gente, indivisibilidade é a mesma coisa que não solidariedade? Ou seja, uma obrigação indivisível. Vocês entendem? Porque assim, olha, uma obrigação ela pode ser solidária e indivisível. Ok? Exato. O carro, ele é indivisível enquanto ele é um carro, enquanto a gente não transformar aquilo em dinheiro. Mas ela pode ser solidária. Você vai cobrar de um só toda aquela dívida. Da mesma forma que eu posso ter uma obrigação divisível e não solidária. Então o termo que eles usam aqui de ela é divisível, não, na verdade ela é não solidária. Gente, é uma crítica minha, tá? Até para vocês entenderem, porque quando eu falo assim, olha, ela é não solidária, divisibilidade, a obrigação alimentar é não solidária, ou seja, eu não posso cobrar do codevedor, de um codevedor, toda a dívida. Aí vocês vão estudar lá em obrigações a diferença entre divisibilidade, solidariedade, não divisibilidade. Tá errado esse conceito que eu tô dando pra vocês. Vocês entendem? Então assim, só que se cair na ação de, né, uma questão de alimentos na prova, a obrigação alimentar ela é divisível, tá? Não fala assim, não, tá errado. Tinha que falar não solidária. Porque, sei lá, porque raios toda doutrina usa o termo divisibilidade, quando na verdade o que eles querem falar é que a obrigação é não solidária. E os termos não são sinônimos no direito de obrigação. Professora, isso se aplicaria, por exemplo, nos alimentos avoen, 4 avós. Eu posso escolher o mais rico e cobrar dele? Você pode segurar essa pergunta? Que a gente vai falar isso. Não, vai porque eu tenho problema, eu sou bastante coloquial ao falar. É a treta da vez, tá? Então, assim, a gente vai chegar lá. Continuando na divisibilidade mesmo, tem uma exceção, que é aí que a gente entra no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, no artigo 12, ele estabelece que existe sim solidariedade obrigacional na prestação alimentícia ao idoso, podendo cada codevedor ser acionado sozinho e responder integralmente pela dívida. Gente, é uma exceção. E aí vocês vão falar assim, mas, poxa, por que para o idoso? Porque
Porque bem ou mal, esse é um entendimento que eu faço, na verdade, não está em livro. Bem ou mal, a criança sempre está com alguém. Ainda que de uma forma errada e machista, e eu não gosto de generalizar, então eu vou colocar na maior parte das vezes, a mãe vai aguentar as pontas. Se não é a mãe, é a avó. Claro, gente, vai ter exceções que é o pai que está aguentando as pontas, o avô. Tá, mas em regra, vamos colocar ali na realidade brasileira. Alguém está aguentando as pontas para sustentar essa criança. O idoso, não. O idoso, muitas vezes, claro, pode ter, como todas as famílias têm, a minha tem, a de vocês certamente tem, que sobra para algum dos filhos para cuidar daquele avô, daquele avó. Mas em regra, o idoso, ele pode sim ficar sozinho. Eu presenciei um caso que uma senhora de quase 90 anos pediu alimentos, era uma vara muito estourada, não foi aqui em São Paulo, foi no interior. E a juíza levou, ela veio a falecer. Nesse caso, ela estava sozinha. Ela tinha, acho que 3 filhos e ela morava sozinha, numa situação precária. É justamente porque o idoso ele tem uma facilidade muito maior de estar sozinho do que a criança, que eu acredito que essa exceção foi feita em face do idoso e não da criança. E tem uma outra questão. A criança ela tem uma rede de proteção que vem desde antes da Constituição com o Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda bem, cada vez mais melhor aplicada, ainda que longe do ideal, que o idoso ainda não tem. Tem o Estatuto do Idoso, claro, mas além dele ser mais recente, ele não assim, eu não suporto essa expressão, mas é uma expressão que fala um cobertor é curto. Então, assim, ali na tentativa, é fato que o Estado cuida ainda melhor das crianças do que dos idosos. E, em regra, que é para ser assim mesmo, né? Quando você vai ver no Estatuto, quando você sopesa o Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso, você vê que vai ser isso mesmo. A gente pode até fazer isso, porque eu que vou dar o Estatuto do Idoso para vocês. Então, um senhor idoso, uma senhora idosa, ela prova lá que ela precisa, porque ela vai ter que provar, tá? Que ela precisa de R$500 por mês para XYZ. Ela tem 3 filhos, ela pode cobrar R$500 de um só? Pode. Aí ele se vira com os outros 2 irmãos, tá? O artigo, eu vou ler para vocês que é importante. O artigo, neste ponto da divisibilidade, o artigo 1698, ele coloca que se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Gente, por que isso? Justamente porque os alimentos são não solidários. Então, cada um que deve alimentos, e foi o que eu falei, a gente vai ver os sujeitos, cada um que deve alimentos, ele vai colaborar na proporção das suas possibilidades, e a gente também vai falar sobre isso no quanto. Mas, se eu só chamei um, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide, pra gente cobrar. Aí já estamos chegando lá onde você quer também. O que significa isso? O STJ decidiu que existe um litisconsórcio facultativo, ulterior e simples. Vamos devagar porque eu não sei pra vocês, mas pra mim é um palavrão, tá? Aqui me pega, tô longe. Litisconsórcio é o quê? É quando eu tenho vários devedores ou vários credores juntos. Então, quando eu falo assim, olha, você pode chamar depois quem deve também, eu tenho um litisconsórcio, que é o que está falando aqui o artigo. Facultativo. Eu sou obrigado a chamar? Não. Então, por isso, ser facultativo. Eu posso pedir... E lembrem que o Estatuto do Idoso é uma exceção. Eu posso pedir só do meu pai? Posso. E aí ele vai pagar conforme as suas possibilidades. Certo?
Ulterior por quê? Porque ele não... Exato. Não precisa... ele não precisa ser conjuntamente no início, ali na petição inicial. E simples, porque eu posso decidir de forma diferente para os litisconsortes. Ou seja, se eu tenho um pedido feito para 2 pessoas, eu não preciso decidir de forma igual para os 2, certo? Isso aí, eu até trouxe escrito, é uma questão processual que eu tô trazendo aqui para vocês, porque eu acho que assim, já que vamos falar de alimento, vamos falar tudo, tá? Mas é uma questão processual que foi bastante discutida, porque quem defende essa decisão do STJ, que é um litisconsórcio facultativo, ulterior e simples, deixa eu ver quem tá aqui, o Flávio Tartucci e o Fred Didier. Mas tinha gente que falava que... Gente não, né, gente? É só o Rolf Madalena, eu falando gente, né? Mas que é um litisconsórcio necessário. Qual que é o problema de ser um litisconsórcio necessário? É porque a decisão tem que ser... eu sou obrigada a citar todo mundo. Isso não dificulta? Então, gente, faz sentido ser um litisconsórcio necessário? Não, né? O Cássio Scarpinella Bueno, ele falava... Tudo isso é muito processual. Eu estou trazendo para vocês porque eu acho que acrescentar nunca faz mal, né? Ele falava que era um chamamento ao processo. O chamamento ao processo é quando os codevedores, eles podem trazer, ou seja, o réu pode trazer outros codevedores. Qual que é a questão? Só o réu pode fazer esse litisconsórcio? Não. Pode ser o próprio autor, que ele vira e fala, putz, eu chamei aí fulano, que também tem o dever de me prestar alimentos. Ou pode o MP. O que o MP faz em família? Ele não tem que cuidar do interesse de incapaz? Ele pode virar e falar, fulano ali também deve. Porque esse fulano aqui que ele cobrou não vai conseguir arcar com todas as necessidades dele. Então chama aquele lá. Por isso não é um chamamento ao processo. Daí então o entendimento de que é um litisconsórcio, que o artigo 1698 está tratando de um litisconsórcio facultativo, ulterior e simples. Aí, de novo, eu falo para vocês, vem o STJ e dá uma decisão contrária a tudo que eu tô falando. Por quê? Porque é um caso específico também, gente. Por isso é muito importante, eu falo, o direito é lindo, porque ele traz o caso que se baseou aquela decisão, porque se você não tiver ideia de qual foi o caso que se baseou a decisão, você acha que o STJ ele é esquizofrênico, mas você acha que ele realmente é esquizofrênico. Olha... Informativo 638. Exceção se dará se o réu livremente, sendo capaz, optou por um devedor, não podendo o réu chamar os demais no processo. Incoerente com tudo que eu falei, certo? Qual que foi a situação específica? Um adolescente de 17 anos, fato relevante aí na informação, ele era emancipado. Ele foi fazer faculdade fora de casa. Ele cobrou o pai. O pai foi lá e falou assim, a mãe também. O menino virou e falou, não, você. O que o STJ falou? Neste caso, como ele é capaz e ele optou por um réu, o codevedor não pode ser chamado ao processo. Aí você vai falar, injusto. Como é que a gente resolve isso? No valor. Esse pai, ele pode ser obrigado a pagar todo o valor que o menino necessita? Não. Agora, o menino, o adolescente, ainda adolescente, ele tem que ser obrigado a cobrar da mãe? Não. Então, é uma decisão, foi o que eu falei, quando você olha o caso concreto, se você ler só aquela parte do julgado que é bem objetiva, você vai falar, nossa, mas é tão incoerente com tudo isso que ela falou. Mas quando você vai esmiuçando o caso concreto, que você vai vendo, olha, é um adolescente de 17 anos, emancipado, deve ter todas aquelas peculiaridades familiares que isso não vem ao caso, ele quis cobrar do pai. Então, só que para não ficar injusto, a diferença a gente vai fazer no valor, ok? Por último, a impenhorabilidade.
Gente, os alimentos eles são impenhoráveis, ou seja, verba alimentar não pode ser penhorada por qualquer dívida, certo? Qual a exceção que a doutrina faz? É um daqueles casos circenses. A penhora dos alimentos para pagamento de outra obrigação de mesma natureza. Vamos pensar aí, é meio difícil acontecer, mas como eu falei, direito de família, eu tenho um adolescente de 16 anos que recebe pensão. E ele tem um filho. E essa mãe deste filho está cobrando a pensão dele. Posso então penhorar a pensão que ele recebe do pai? Posso. Tá? Essa é a única exceção. É penhorar para pagar outra pensão de alimentos de alguém mais vulnerável, inclusive. Mas é uma exceção da jurisprudência. Se vocês me perguntarem se um caso concreto, eu nunca vi. Tá? Vamos lá, estamos chegando. Prometo para você que a gente vai chegar na parte dos avós. Tá aqui, em sujeitos. Sujeitos, então, acabamos aqui. Obrigação alimentar, sujeitos, quanto e procedimentos. Sujeitos, artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, quem são os sujeitos que devem alimentos? Parentes, cônjuges e companheiros. Vamos começar, antes de chegar em parentes, cônjuges e companheiros. Posso pedir enquanto cônjuge, enquanto companheiro? Posso. Aquela questão que eu falei, inclusive, de uma separação de fato. Ainda estamos com um vínculo conjugal e eu preciso de alimentos para a gente ter uma separação de fato. Posso pedir como ex-cônjuge ou ex-companheiro? Posso, desde que eu não abra mão e peça naquele momento. Posso sempre? Não. E aí, foi o que eu falei, o direito de família, vocês sempre vão ter que sopesar a situação do fato concreto. Eu tenho A sociedade mudou muito, tá, gente? Muito. Eu tive uma senhorinha que ela passou, eu acho que ela tinha 60 e poucos anos. Mas assim, não tinha mais condição, gente, dela ingressar no mercado de trabalho. E o senhorzinho nunca deixou ela trabalhar. Era uma realidade. E eu tô falando de senhorinha, quando eu era estagiária, assim. Hoje ela deve já estar com uns 80 e poucos anos. Então, como que ela ia? Uma vida inteira sem trabalhar, cuidando de família, cuidando de casa, ingressar naquele momento no mercado de trabalho, gente. Sendo que o senhorzinho não deixava ela trabalhar também. Porque eu lembro dela falando, minha filha, mas eu queria fazer, porque ela costurava, eu queria fazer, mas ele não deixava eu costurar pra fora. Aí, pra não violar o princípio da confiança e da boa-fé objetiva, gente, o que é boa-fé objetiva? Não sei se vocês já tiveram. É a conduta que você externaliza. Não independe do que você tem, mas é a conduta que você externaliza, o que você coloca perante toda a sociedade. Se aquela pessoa impediu aquela outra, desculpa também generalizar para vocês sempre o exemplo da mulher, mas é que, como é a grande maioria dos casos, para mim é muito difícil lembrar de dar um exemplo contrário, tá? Então, como em regra, o homem, o marido, não deixava aquela mulher trabalhar e ela não tinha mais como ingressar no mercado de trabalho naquela idade, sim, ele vai dever alimentos, diante do princípio da confiança e da boa-fé objetiva. Agora, vamos lá, na minha idade. Faz sentido, gente? Não faz. Concordo? Eu consigo me manter. Graças a Deus, em breve conseguirei mesmo. Então, assim, não tem cabimento eu pedir alimentos? Não tem. Agora, vamos lá. Vamos supor que eu passei e a defensoria vai demorar aí para me chamar. Não, tá? Mas vamos supor. Tem concurso que demora aí mais de ano, né? Para chamar. E vamos supor que o meu marido, e isso é verdade, ele sempre me apoiou muito. Não, vai, estuda, não para. Sempre às vezes que eu falava, isso também é verdade, eu falava, não, deu pra mim, vou ir trabalhar porque não aguento mais. Ele falava, não, continua. Vamos supor que eu passei na defensoria e aí vai estar nesse intervalo aí que não me chama.
Eu posso pedir alimentos? Não, porque você tá casada. Não, vamos supor que eu vou me divorciar. Vamos colocar aí que acabou. Acabou tudo. Sim. Posso, mas aí o que o juiz vai fazer? Um período, né? Exato. Quando se verifica que a mulher ou o marido que precisa de alimentos, ele tem capacidade de trabalho, mas que por algum período, diante daquele fato concreto, ele não consegue imediatamente ser inserido no mercado de trabalho, então ele dá por um período fixo mesmo na sentença, fala por tantos meses, ou por um ano, ou por, sei lá. Então, você precisa visualizar muito qual que é a situação daqueles indivíduos, de quem precisa e de quem está pagando, certo? Em relação à saúde também, por um período, né? Sem dúvida. Se estiver doente, e aí entra até na questão que eu acho bastante interessante, que a gente fala, que depois a gente vai falar disso, mas eu coloco agora. Os alimentos, eles são sempre variáveis, porque a situação de quem pede e de quem dá muda. Então, conforme isso muda também os alimentos. Gente, artigo 1704 fala: se um dos cônjuges separado judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Vamos lá. Não se discute mais. Primeiro, a defensoria daqui tinha tese institucional de que não havia mais separação depois da alteração da Constituição. A Constituição tirou a separação e tratava só do divórcio. Gente, 90% da doutrina, a defensoria, todo mundo falava, não tem mais separação. O que o STJ decidiu? Que tem. Olha só que maravilha. Só para complicar. E aí, eu não vou entrar nessa questão de separação e divórcio, porque não é comigo. Mas, e a culpa? Tá bom, beleza. O STJ falou que a gente tem separação. E a culpa? A gente tem ainda? A gente trata de culpa? O direito de família, a gente... Tem espaço para isso ainda? Não. Óbvio que vocês vão na defensoria defender que não, mas é importante que vocês saibam que tem gente ainda que defende que sim e que faz diferença, caso para quem defenda, no tocante aos alimentos. Mas não, gente, o direito de família evoluiu, a gente não tem mais essa questão, principalmente para quem quer defensoria, que discute culpa na relação de direito de família, tá bom? Chegando no clímax da aula para o nosso colega. Qual é o seu nome mesmo? Elcio. Elcio, que faz um ótimo café, inclusive. É muito bom o seu café. 2 pontos no concurso, né? Se eu for examinador, eu vou lembrar disso. Quanto aos parentes, o dever de prestar alimentos é recíproco. Ou seja, pai deve para filho, filho deve para pai, irmão para irmão, neto para avô, avô para neto, é recíproco. Se eu tivesse... será que eu... Aqui, deixa eu apagar aqui. Posso apagar, né, gente? Fazer aqui um... Peraí, porque eu preciso de tios aqui também. Quase. Na linha, vocês entendem isso aqui desse belo desenho? Gente, avós, pais e filho. Aqui eu coloquei os tios também, para vocês entenderem. Na linha, que a gente chama de linha reta, não tem limite, tá? Você sempre vai ir para cima e para baixo. Essa linha ela é preferencial quando você vai pedir alimentos. Você só vai ir para o lado, ou seja, irmãos e tios, ou do tio para o sobrinho,
se você não tem mais essa linha reta, ok? Parente, a definição de parente está em, não lembro em que artigo, mas fala que é até o 4º grau. Depois, se vocês não souberem, eu acho isso difícil, tá, gente? Eu tô falando honestamente, eu demorei para aprender a contar essas histórias de grau aqui nesses desenhos. Depois, se vocês, quem talvez ensine isso para vocês é quem vai ensinar sucessões, não sei se vocês já tiveram. Mas assim, parente até 4º grau. Então, quem deve alimentos? Parente, ou seja, até 4º grau. Para quem que eu peço primeiro? Linha reta. Não existe linha reta, que é avós, pais, filhos. Aí você vai para tios, irmãos, sobrinhos. Ok? Chegamos então... na linha reta, chegamos aí na parte, ó. Os mais próximos excluem os mais remotos. O que isso significa? O pai pode pagar? A mãe pode pagar? Eu não peço para os avós. Certo? Chegou lá, o pai não consegue pagar. Eu posso pedir para os avós. O pai não consegue pagar tudo. Ele paga parcialmente. Eu peço parcialmente para os avós. O restante. Então, tem uma súmula do STJ 596 que diz: a obrigação alimentar dos avós, que a gente chama de obrigação avoenga, nome feio, né? Ela é complementar e subsidiária. Ou seja, ela complementa o que o pai pagou, ou que não pôde pagar, e é subsidiário. Eu só vou pedir para os avós se o pai não pôde pagar. O pai faleceu. Vai automaticamente pro avô? Não. Não vai automaticamente pro avô. Você tem que fazer um pedido específico judicial ou um acordo perante a defensoria para pedir. Aí vamos entrar na divisão de linhas. Qual que é a súmula? 596. Assim, tudo que eu falo, gente, é da STJ, porque quase nada chega no STF. Só casos, assim, por exemplo, da união estável entre casais homoafetivos, tudo que vai chegar. É muito raro chegar alguma coisa no STF de direito de família, tá? Chegou a questão do divórcio, mas assim, é muito raro. Gente, uma das maiores tretas do STJ hoje, vou já te adiantar, não tem explicação, não tem decisão unânime, não tem súmula ainda. Fulaninho aqui precisa de alimentos. Ele tá com a mãe. Olha só, a mãe tem a guarda dele. Aí ela pede pro pai. O pai não consegue pagar. Vamos supor, vamos colocar aqui, ela pede 100. O pai não consegue pagar 100. Ela chama os avós. Ou, vamos supor, não consegue pagar, ou sei lá, tá morto. Pede para os avós. Só esses avós aqui devem? Esses daqui não? É isso a sua dúvida? E aí, o que vocês acham? Teoricamente, já que são avós. Mas não sabe, eu acho que é só os avós paternos. Então, qual que é o grande dilema, gente? Em tese, tem quem defende o seguinte: isso aqui é por linha, certo? Então, assim, a mãe já tá arcando com essa parte. Seria injusto cobrar dos avós maternos se a mãe já arca com um valor. Quem defende o contrário fala assim: então, não. A questão não tem a ver aqui com a linha, tem a ver com quem são os devedores. Então, quem deve são todos os avós juntos. O que eu já vi de decisão? Tudo. Tudo, não estou brincando. Assim, eu já vi decisão da STJ falando, olha, é assim, e gente falando é assim. Qual tem prevalecido pelo que eu tenho visto? Isso aqui. Nossa. Faz todo sentido. Criança. Então, Quem precisa de alimentos é a criança, não é? mas é que eu também entendo. Eu juro que eu não sei o que eu penso, porque cada hora eu penso uma coisa. Mas, e essa mãe aqui que já tá arcando? Que muito provavelmente os pais dela já estão auxiliando. Às vezes Então, assim, mesmo que... porque vamos supor, ó, todos os gastos da criança. Ela não vai pedir
pra eles. Não é? Não, mas eles não podem chamar? Lembra que eu falei que eles podem chamar? Aí ela pede pro... Eles moram juntos. Não, tudo bem, mas ela não vai chamar os próprios pais, vamos supor. Apesar que poderia, mas... Vamos lá. Os outros avós, né? Podem chamar. Gente, isso não está decidido, não tem uma... não dá para falar para vocês, olha, é assim ou é assado. Eu já vi decisão para os dois lados. Já é um grande estapeamento isso aqui. Mas tem prevalecido ultimamente no STJ de que são todos. Todo mundo, ok? Ou seja, não te ajudei muito, né? Mas essa é a resposta. Feito essa, ele podia pedir pro mais rico, não, né? Então, aí a gente vai entrar nessa parte aqui, do quanto pedir. Vai fazer diferença sim. Continuando em relação, só para terminar os sujeitos, se a criança, o adolescente, atinge a maioridade, vai ter uma extinção automática desse direito a alimentos? Não. Tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Gente, isso é muito sério, porque os pais às vezes não sabem, não entram com a ação de exoneração, não paga, e aí lá vem a execução de alimentos. Fez 18 anos, entra com a ação de exoneração de alimentos e não quer mais pagar. Uma pergunta que talvez tenha passado. Aplica-se a supércio ou a surrécio nesse... Tem uma jurisprudência, a gente vai chegar lá. Isso que eu falei, mas se prolonga o tempo, então, sei lá, se eu faço a mais do que foi... Vai ter aqui. Tem uma decisão, por incrível que pareça, tem uma decisão recente do STJ sobre isso. Entendi. Só que aí que eu falo, né? Tem em relação a cônjuge. Se for em relação a filho, talvez logo mais o STJ fale, olha, para cônjuge é assim, mas para filha é daquele jeito. Então, mas eu já falo disso. A partir dos 18, aquele filho nunca mais vai ter direito a alimentos? Ele pode ter. Só que aí a gente sai do poder familiar, sai da presunção que é absoluta de que é necessário para a sua sobrevivência e entra nas regras de poder familiar em que ele precisa comprovar. Como, por exemplo, ele comprova? Olha, eu estudo, eu faço faculdade. Mas aí, eu vou pagar para sempre? Até se formar na faculdade, o que o STJ entende que se dá por volta dos 24 anos. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, entra? Não. Ok? Essa regra é totalmente jurisprudencial, tá, gente? Não tá na lei. Também, e aí entra o que... desculpa, qual é o seu nome? Meu, Tarcisa. Tarcisa? Entra aqui o que a Tarcisa falou. Se existe uma doença incapacitante, e me desculpem, porque no material eu copiei a frase do livro, que fala assim, no entanto, quando se trata de filho com doença mental incapacitante, gente, não é só doença mental, tá? Pode ser qualquer outro tipo. Também, ainda que ele faça 18 anos, vai continuar pagando. E aí, existe a presunção de necessidade, desde que comprovada aquela incapacidade para o trabalho, que ele não possa suprir, ainda que com mais de 18 anos, o seu próprio sustento. Beleza? Alimentos gravídicos, gente. Avanço aí legislativo. É uma lei que adotou a teoria concepcionista. Vocês já tiveram infância, certo? Vocês sabem que é a teoria concepcionista, ou seja, é sujeito, aquele feto, aquele bebê dentro do útero é um sujeito de direito. Por que adota a teoria concepcionista? Porque você está protegendo um indivíduo que ainda não nasceu, ele ainda não tem capacidade efetivamente. Como que a gente... E o direito é dele, gente, não é da gestante que está sendo protegido, tá? Os alimentos são devidos sempre para arcar da melhor forma a gestação, mas são devidos àquele indivíduo. E como é que você sabe que é devido aqueles alimentos? Se a gente não tem ali uma certidão de nascimento. Indícios. Tudo que você tiver. Foto, testemunha. E aí... Não tem uma previsão de que quantos dias depois de aberta a sessão, presume-se o filho? Não, tem se você é casado. Ah, é verdade. Ou se você comprovar a união estável. Na verdade, assim, ou vírgula.
Isso não está na lei. Mas tem um marco temporal, né? Tem um marco temporal, 180, acho que é 300 dias e 180. Esse porque aí dá 6 meses de gestação, que, né, seria um feto, uma criança, um feto, um bebê viável, e 300 que dá os 10 meses. Ou 42 semanas, eu já não sei, mas tem. A questão é que especificamente quando há o casamento. Discute-se, e eu acho certíssimo, ampliar isso para a união estável, óbvio. Mas sempre tem quem pensa o contrário. A questão fica mais quando é namoro, né? Ou não é nem namoro, quando você teve uma relação. E aí? É um carnaval. Falando em carnaval que está chegando. Aí provar fica mais difícil. Então, o juiz, neste momento, ele tem um caso complicado na mão. Porque ele tem que observar bem as provas que ele tem, porque ele pode estar fixando em face de alguém que não é o pai. Fica convertido automaticamente os alimentos gravídicos quando há o nascimento da criança, converte em pensão alimentícia para aquele bebê. E aí, se o pai acha que não é dele, entra com uma ação para exonerar, tá? E aí já vai entrar as investigações de paternidade e tudo mais, porque ele pode não reconhecer esse filho. Do percentual dos alimentos? Não automático. Por exemplo, ela ganhava na gravidez 20% do rendimento. Dos rendimentos. E do nascimento verificou que as necessidades de uma criança é mais do que 20%. Ela vai ter que entrar e pedir a revisional. Se não, converte automaticamente no valor que foi fixado. Tá? Tese da Defensoria Pública de São Paulo. É possível o pleito de alimentos gravídicos avoengos. Beleza? Eu nunca vi isso na jurisprudência, acho essa tese o máximo. Entrando então, terminando os sujeitos, entrando no valor. Gente, assim, a parte essencial, acho que, de alimentos. Os alimentos, eles são fixados baseados, falava-se antigamente no binômio da capacidade de quem paga e na necessidade de quem pleiteia. Se isso cair na prova de vocês, binômio, coloquem exatamente, gente, com licença. Eu sei que não é muito fino, não é muito educado, mas assim, tá doendo meu pé, tá? Vou ficar descalça. Hoje, a doutrina fala não mais só em binômio, fala em trinômio. Porque eles falam que tem que ter necessidade, capacidade e proporcionalidade. Se vocês encontrarem numa prova objetiva binômio, pode estar certo, porque isso é o que sempre foi falado, mas existe sim uma doutrina mais recente, mais moderna, que fala em trinômio. Por que aí a proporcionalidade? Porque, vamos lá, um caso emblemático. A Luciana Gimenez, que engravidou do Mick Jagger. Gente, quanto que ele pode pagar? Vocês acham? Né? Muito. Então não tem que ter uma proporcionalidade aí entre o que ele pode pagar e o que a criança precisa? Né? A Luciana Gimenez nunca foi pobre, mas vamos supor que fosse uma pessoa mais simples e tal. Também você não vai pagar... Não, ela pode ter elevado o seu status social devido ao status social do pai, mas também não precisa ser no máximo do que ele poderia pagar. Então tem que ter uma proporcionalidade aí entre a necessidade e a possibilidade. Fechou? Se tiver só binômio e não... Vocês vão ter que sentir um pouco ali em relação às outras alternativas. Porque se você falar em binômio, é o que está na lei. Necessidade e capacidade. Mas a doutrina mais recente fala em trinômio. Se vocês visualizarem trinômio numa prova objetiva, não vai estar errado. Tá? O que eu acho interessante é vocês saberem, eu acho difícil, uma prova de defensoria já pode trazer trinômio sim, numa prova objetiva. Mas eu acho legal vocês colocarem, principalmente se for uma escrita, trinômio, conforme a doutrina mais moderno, trinômio, acho, nossa, fechou. Você queria falar? Alguém levantou a mão aí? Eu tô vendo coisa já, não, então tá, beleza. Nessa questão de necessidade e possibilidade, eu tenho filhos de mães diferentes e um pai, gente, eu só falo mãe, pai pagando, né? Mas me desculpa, tá? É realmente um vício. O pai deve alimentos para filhos diversos. Quanto
cada um vai receber, eles têm que receber a mesma quantia? Mas a Constituição não fala que tem que ter igualdade entre os filhos? Sim. E aí? A quantia tem que ser dividida de forma igual para cada filho. Então, tem uma decisão do STJ, porque a gente tem lá na Constituição, não pode ter diferença entre os filhos. Só que aí, um filho pode precisar mais e outro menos. Estaria errado? Então, o STJ decidiu que, em regra, não pode diferenciar, certo? Mas que não fere a igualdade entre filhos, porque não tem uma natureza absoluta e inflexível se ficar comprovado a diferença de necessidade entre eles. Por quê? Porque você tem que pensar que tem a mãe também. Ou, no caso, tem o pai e a mãe que paga. Certo? Então, em regra, tem que ser o mesmo, assim, tem que tentar manter entre aquelas pensões o mesmo valor. Isso é absoluto? Não, não é. Gente, eu já tive um caso, não tô brincando, e eu tinha, sei lá, eu era tão nova, eu tava no segundo ano de faculdade, que eu não acreditava naquilo. Eram 9 filhos, 5 mães. Acontece bastante. Nossa, Era o Catra. Gente, era um salário mínimo. Não era, mas era um salário. Mas os caras tava bom, né? Porque ele é rico. Ele era rico. Era, né? Era, morreu, né? Era. Agora você imagina um salário mínimo, 9 filhos. Gente, não dá pra fazer milagre. Tipo, não multiplica. Então, é uma realidade complicada isso aí. Foi o pior caso que eu já vi, 9 filhos e 5 mães. Mas acontece. E um salário mínimo, no caso. Então, bom. Desemprego, adianta? Eu posso falar que tá desempregado, não paga? Não. Por quê? Porque, gente, a criança tem que sobreviver, ou quem precisa de alimentos, eu tô sempre falando também muito em criança, mas quem precisa de alimentos tem que sobreviver. E também tem que pensar assim, se aquele indivíduo que deve alimentos está conseguindo se manter, nada mais justo também que ele mantenha quem dele dependa, certo? Ah, mas aí eu ganhava tanto e eu fiquei desempregado. Revisional. O problema é que as pessoas não têm a consciência dos direitos e das questões jurídicas e acabam que elas não vão atrás. Acaba às vezes indo só atrás quando já está sendo executado. Mas o ideal, no mundo cor-de-rosa, é isso. Ficou desempregado, aconteceu alguma coisa, nasceu mais um filho, revisional de alimentos, para diminuir isso aí. Normalmente faz revisional de alimentos quando nasce outro filho, quando casa, às vezes é comum, quando inverte a guarda. Pode ter também a revisional ou muitas vezes a própria exoneração, tá? Tem casos também que a porcentagem do pagamento em que ele paga desempregado é maior do que ele paga quando ele está empregado. Por exemplo, ele paga 30% dos rendimentos líquidos, ele recebe um salário mínimo quando ele está empregado. Quando ele está desempregado, fixado na sentença 50% de um salário mínimo. O que eu acho, mas assim, essa desproporção não é interessante. Mas o que eu sempre achei interessante, depois de algum tempo, quando o juiz não fazia, eu pedia para colocar. Tá empregado e fixou em porcentagem do salário, ok, mas coloque assim, em caso de desemprego, tantos por cento do salário mínimo. Porque, gente, acontece. Mas esse tá... deveria seguir uma proporção matemática. Ele empregado ganhava um salário mínimo e pagava 30%. Sim, desempregado. Ele pagaria 50% do mesmo valor. Mas aí um erro do juiz que fixou e do advogado ou do defensor, não sei quem é que fez aí, que do outro lado que também não virou e falou, né, tá um pouco errado aí. Certo? Mas eu acho muito interessante na sentença fixar, além de qual vai ser a correção monetária, colocar tantos por cento se empregado e tantos por cento do salário mínimo ser desempregado. Porque, em tese, é melhor pro alimentado que seja em porcentagem do que a pessoa recebe. Sim. Só que vocês vão ver que tem uma jurisprudência do STJ daquelas esquizofrênicas que fala que não pode ter revisional para mudar do salário mínimo para percentual do que ele ganha. Qual que é o raciocínio do STJ? Ele fala que você está saindo de um valor líquido para um valor ilíquido. Eu não tive acesso ao caso concreto. Talvez tenha alguma peculiaridade. Eu, particularmente, acho essa decisão imbecil. Ai, gente, imbecil. Porque assim, é muito melhor ser em porcentagem. Você já desconta direto em folha.
E aí, em caso de desemprego, você torna o valor líquido. É só colocar uma situação condicional na sentença, não tem problema. E tem uma tese da Defensoria que fala: é do alimentante o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor postulado. Olha, eu provei que eu preciso de R$500. É seu ônus provar que não me pode pagar 500. Eu não tenho que provar que você pode. Porque prova negativa, é aquele que eles chamam de prova diabólica. Como é que eu provo isso? Eu não tenho acesso ao seu olerite, por exemplo. Ok? Gente, eu já ultrapassei mais da metade da aula. Vocês querem fazer um intervalozinho? Sim. Pode ser? Bom. Quanto tempo mais ou menos vocês fazem de intervalo? 10 a 15 minutos. Beleza, fechou. Então vamos fazer o intervalo aí eu termino. Tá bom?